Me fala uma coisa, a sua visão sobre a prostituição mudou? Completamente. Eu eu era muito a favor da legalização da profissão, de sempre durante muito tempo eu levantei essa bandeira de, acho que tem que ser reconhecido como uma profissão mesmo, tudo certinho, tal. Mas, em 2019 foi quando a minha visão mudou. Uhum. Eu participei de um programa, de um quadro do Sem Tabu. Sem Tabu? Sei. Sem Tabu. Uhum. E eles me convidaram, e convidaram 3 mulheres contra a legalização, Uhum. a profissão. Uhum. Então foi um debate, eu a favor até então, Uhum. e foi uma senhora que ela se até 2019 ainda se prostituía, pelo menos. Isso, uma senhora de quase 60 anos, e ela passou a vida inteira se prostituindo, começou com 20 e poucos anos, então passou Uhum. 40 anos já se prostituindo no centrão aqui de São Paulo e cobrando 20, 30 reais no máximo. Uhum. Caramba. Ela se acostumou com isso. Uma feminista, super feminista, bem militante mesmo. E uma outra que eu não lembro exatamente por que ela fazia parte do debate, assim, não lembro exatamente quem ela é. Mas enfim, eram essas 3 mulheres contra e eu a favor. Uhum. E depois dessa conversa, eu ouvi a elas, né, elas me ouviram, porque que a gente tinha que legalizar, considerar como uma profissão. E eu sempre achei muito bonito, sempre levantei a bandeira: "Não, mas toda mulher é uma profissão". Porque eu, Raquel, eu sempre encarei como um trabalho, eu sempre levei muito a sério, é o meu trabalho. Tanto Uhum. é que quando eu me fazia programa e me perguntassem: "O que que você faz?", "Faço programa". Uhum. Eu encarava como um trabalho, Qualquer uma lugar, se fosse, sei lá, profissão. uma loja, fazer um Sim, cadastro. O que que você faz? Programa. fazer programa, eu não tinha vergonha nenhum. Eu pegava na época não existia Uber, mas, por exemplo, eu pegava um táxi, tocava o meu telefone cliente, eu falava: "Não, o meu atendimento é assim, eu cobro tanto". Eu não me importava que pessoas ao meu redor que não faziam parte da minha vida, Uhum. escutassem que eu fazia programa. Não me importava, eu sempre enxerguei como uma profissão pra mim. Então assim, e sempre comecei e na época que eu fazia programa, eu tentava enxergar: "Não, eu acho que a gente tem a gente deveria ter os direitos, Sim. né, Uhum. carteira registrada ou não, mas, tipo, ter uns direitos ali". Uhum. Mas o que que elas te falaram que fez você virar essa chavinha? Que a maioria das mulheres, eu não conseguia enxergar isso. Eu não conhecia o luxo, luxo. Aham. Mas para essas mulheres, o meu a minha vida, a experiência que eu tive já foi um luxo na Uhum. visão delas, Uhum. né. Primeiro que elas me fizeram enxergar que a maioria das mulheres não não podem enxergar como trabalho, se elas estão ali para ter o que comer, apenas. Uhum. Elas não conseguem não têm prazer, elas não têm escolha. Uhum. Para comer, para sobreviver, elas têm que estar ali. Uhum. Não é questão que nem eu fui, eu escolhi ser garota de programa, fui atrás para, enfim. Então tem muitas mulheres e a legalização, a profissão, ia pegar justamente nelas. Uhum. Elas que iam sofrer Entendo. muito mais, elas são a minoria, né, assim, são a maioria, mas consideradas na Uhum. sociedade como a minoria. É. Ali é o ponto fraco da Uhum. prostituição. Mas Ia acabar prejudicando muito mais elas, que estão ali, que não é profissão, que elas não podem considerar jamais como uma profissão, é Mas apenas um ganha-pão, é. né. Mas você não acha que 2019 a gente já tem muita coisa acontecendo, muitas Uhum. oportunidades surgindo na internet, você tem muitas opções. Você não acha que no período que a gente vive hoje, de 2019 para cá, já dá para você escolher algumas coisas, entre, por exemplo, eu tive opção, mas eu vou pegar uma mulher que de repente ela não tem opção. Eu tive opção também de Uhum. escolher. Mas vamos pensar assim, uma pessoa aí que não tem uma graduação, ela não tem estudo, não tem nada, mas ela tem tipo, vou vender brigadeiro na rua ou eu vou me prostituir? Porque as 2 dão dinheiro rápido, não fácil. Uhum. Não fácil porque para você fazer ali, para você ir para cozinha, ir para o mercado, Sim. dá trabalho do mesmo jeito. Antes de eu ser acompanhante, eu também vendi uns trem Uhum. em casa, sabe? Então dá o mesmo trabalho. Lógico que a prostituição rende mais, Uhum. mas
Você não acha que hoje em dia as pessoas, essa alegação de que, eu fui porque eu preciso muito, ela não é contestável, considerando que a gente já tem sim mais possibilidades de trabalho? Sim, mas falando em relação a essas mulheres, por exemplo, do Centrão, que cobram 15, 10, R$ 5, Uhum. que tem lugares específicos aqui em São Paulo Que que cobra esse valor. realmente um boquete é R$ 5. Eu acho que eu já vi um documentário delas. Eu já trabalhei no Vintão. Mas são Eu tive mulheres essa que elas. experiência, mas eu tive essa escolha de ir no Vintão. Aham. Mas são mulheres que elas já estão ali há muitos anos. Sim. Então elas já se acostumaram àquele estilo de vida. Sim. Mas você não acha que em algum momento, da mesma forma que você saiu, né, todas essas situações também, a pessoa não pode levantar daquele lugar e sair e falar, não, eu quero outro estilo de vida pra mim. Será que não rola uma É tipo o funcionário que tá cômodo na ali? empresa reclamando há anos e não saiu, É, tipo, digamos. é cômodo eu ficar aqui recebendo, porque eu já sei Sim. que se eu vier pra cá, vai ter o e que vai pagar 15, 20, 30. O difícil, às vezes, é você sair daquele lugar que é cômodo e falar, não, mas agora então eu vou tentar lá um lugar que paga 50. É que o cômodo não necessariamente é bom. O cômodo é conhecido, simplesmente. Claro. É. O que eu, assim, e eu questiono não é pra fazer a pessoa mudar de ideia, sabe? Não é pra É pra entender pra mesmo. discordar, é pra entender, porque, né, Uhum. considerando que o que eu vejo muito das meninas, e eu acho que é o seu caso também, muitas meninas que me procuram hoje em dia falando que quer ser acompanhante, não só hoje, mas quando eu comecei, tinha uma única justificativa: "Ai, eu preciso". Eu também precisei. Eu fui porque eu já gostava de sexo, mas eu também precisava. Só que eu Uhum. sempre soube que eu tinha as outras opções, sabe? Não foi: "Ai, não, eu realmente não tenho opção". Mas a questão, o que eu sinto é que todo mundo precisa ter uma justificativa para estar lá, e não simplesmente porque eu quero estar. E é diferente isso, né? É Sim. totalmente diferente. Então, e aí quando a gente fala da legalização, eu também era contra, não é que eu era contra a legalização no início, é que eu só não Uhum. conseguia entender a importância disso. Hoje, eu consigo ter uma visão assim, então tá, tem a garota de programa ou acompanhante que ela vai entrar na profissão e ela vai entender o negócio como um empreendimento, um negócio dela, e ela vai crescer, fazer aquilo crescer de alguma forma. E tem Uhum. aquela que ela vai entender, ela vai ver o negócio como um trabalho, como funcionária. Pra menina que tá a menina de repente que tá numa casa de massagem, a menina que está dentro de uma boate, que ela sente Uhum. essa necessidade de estar dentro de um ambiente que ela se sente segura, que tem uma pessoa que faz trazer esses clientes para ela. Então ela tem uma cabeça ali mais de funcionário. É como se fosse o chefe e o dono. Com Então menos tem, Sim. autonomia, dá mais exatamente. segurança, Então digamos. tem as acompanhantes que têm essa cabeça que vai pensar, e vão fazer uma analogia, umas que vão Aham. pensar como a cafetina e tem outras que vão pensar como simplesmente a garota. Então, assim, no meu ponto de vista, tá? Então eu acho que a legalização não, desculpa, a regulamentação, ela talvez ela equilibraria isso dessas meninas que ficam em lugares vulneráveis como boate, que a gente sabe que tem sim Sim. exploração, em lugares de rua, que às vezes não conhece todas as outras possibilidades, talvez isso daí amenizaria. Porque de uma forma ou de outra não vai deixar de existir. Então a gente não tá brigando se vai existir ou não vai. Vai porque é Uhum. a profissão uma Vai das mais continuar, né? antigas. Legalizando ou não, vai sempre ter. Então quando a gente fala que não vamos regulamentar porque não é certo, não vai mudar o fato de que existe, né. E aí e se existe aquelas que estão trabalhando ali na praça, aquelas que estão na rua, aquelas que estão na boate sofrendo uma exploração, ela vai continuar sendo explorada. Talvez ela não vai Uhum. conhecer outros direitos que elas têm. Sim, Mas não onde que concordo. tu acha que seria ruim para essas mulheres que estão mais por necessidade? Em que sentido exatamente tu acha que seria ruim? Porque talvez elas não fossem conseguir se enquadrar ali porque a regulamentação exigiria também delas, assim, A que questão da elas se idade. Questão enquadrassem. de se Isso. existem direitos, existem É, deveres. exatamente. E talvez elas iam ficar ali de fora da mesma maneira. Ou Não não, iam. ou elas também poderiam ser amparadas, de repente, por uma questão da idade ali, trabalhadoras a partir de uma determinada idade. Assim, só Sim. estamos cogitando, né, Assim, vendo os 2 lados, assim, o que que funciona. não, eu concordo com tudo que você disse. E também, isso não amenizaria jamais o preconceito. O É. preconceito, a gente não pode
ser uma profissão reconhecida ou É, não, não o dá pra se preconceito iludir vai achando que se alguém existir. vai bater um martelo, que é É, legalizado, então é, agora a gente acha bonito. não. Inclusive, você falou sobre isso, sobre a questão do preconceito ainda é presente na sua vida. Você falou que durante a sua gravidez você sofreu preconceito com algumas marcas, Sim. né? E até, então, em relação às marcas, né, que eu tentei, como as blogueirinhas fazem do Uhum. teste, né, de farmácia, tal, de fazer a publi. E eu tentei, mas eu não consegui. E ok, eu entendi ali naquele momento. Eu também não sou blogueirinha, também não sou uma influencer, né, assim, ativa no Instagram, por exemplo. Eu sempre tive um lado muito, assim, meu, particular, muito. Eu já expus muito na minha vida, em Uhum. livro, na TV, entrevista. Então, no dia a dia, eu já sou mais Reservada. recatada, mais reservada, tudo.